Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. E hoje é sexta-feira, 12 de dezembro, e você vai ver a seguir. Cetraspetro pede bloqueio de R$ 1.900.000 das contas da Prefeitura. Operação Desmonte interdita 2 ferros velhos irregulares em Nova Friburgo. Ponte do Arranha-Céu tem limite de carga ampliado para 16 toneladas. Atendimentos por acidentes de trânsito aumentam na sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Obras de contenção avançam na comunidade do contorno da BR-040. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Cetraspetro entrou novamente na Justiça pedindo bloqueio de quase R$ 2 milhões das contas da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o município voltou a atrasar o repasse do Vale Educação previsto em lei. Essa não é a primeira vez que a Justiça é acionada por causa do mesmo problema. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis solicitou à 4ª Vara Civil o sequestro de R$ 1.927.000 das contas da Prefeitura. O valor corresponde ao subsídio do Vale Educação referente a outubro, que deveria ter sido pago no dia 20, conforme a Lei Municipal 6.387 de 2006. Segundo o sindicato, o repasse não foi feito e o atraso ultrapassa o limite considerado aceitável pela decisão judicial que homologou o acordo. E esse não é um caso isolado. Em outubro, um pedido semelhante já havia sido acatado pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, que determinou o bloqueio imediato do mesmo valor. Na decisão, o magistrado afirmou que a Prefeitura vinha deixando de cumprir obrigações. Na nova petição, o Cetraspetro afirma que o transporte público da cidade enfrenta dificuldades e que a falta de repasse ameaça a qualidade do serviço e impede melhorias. O sindicato também argumenta que o descumprimento prejudica não só as empresas, mas toda a população e a economia local. E para quem depende dos ônibus, essa realidade é evidente. Eu, por exemplo, moro no Vila Militar. A gente tem 2 ônibus, mas os horários, eu acho que os horários são muito grandes, principalmente sábado e domingo. A gente fica mais de horas esperando o ônibus aqui. Os demais a gente vê que também tem muito problema, né? Tem muita gente reclamando dos horários, valor da passagem. Está quebrando, é constante, sai para trabalhar, não tem ônibus. A primeira rodada de ônibus, a segunda já não tem, te deixa a pé. Está bem complicado. Está muito complicado mesmo, principalmente a Turb. Eu moro no Neila, o transporte é o da Turb, e uma vez soltou o pneu na descida, numa curva, que assim, era um penhasco do lado. Então assim, são horríveis, as passagens absurdamente caras, e o transporte assim, uma condição precária, sempre quebrado, sempre muito lotado. Procurada, a Prefeitura informou que tem mantido esforço para cumprir todas as obrigações financeiras, mas que a situação econômica do município e os bloqueios judiciais recorrentes impactam o fluxo de pagamentos. Disse ainda que herdou dívidas de gestões anteriores, parcelou os valores em atraso e segue realizando os repasses mensais do Vale Educação. E ainda falando sobre veículos, mas agora indo para outra cidade na nossa região de cobertura, o Detran do Rio de Janeiro interditou 2 ferros velhos irregulares durante a Operação Desmonte realizada em Nova Friburgo. Os estabelecimentos funcionavam sem licença, vendiam peças sem nota fiscal e representavam risco ambiental. A Força-Tarefa contou com equipes do Detran, da Polícia Militar e também da Polícia Civil. A operação foi realizada na segunda-feira, dia 8, em uma área de mata afastada do centro de Nova Friburgo. Segundo o Detran, os 2 ferros velhos atuavam de forma irregular, comercializavam peças sem etiquetas de identificação, sem nota fiscal e sem qualquer tipo de autorização para funcionar. No local, peças irregulares foram encontradas além da parte ambiental. Um dos ferros velhos teve todo o seu material recolhido e hoje o Detran busca apresentar as peças que têm o rastreio e procedência.
A gente busca o combate legal de mercadorias irregulares, furtadas, roubadas. No local, o diretor-geral do Detran, Alan Ramos, identificou o risco ambiental, pois havia um derramamento de óleo de motor diretamente no solo, o que contamina e intoxica a terra, pois é um agente biodegradável. Além disso, muitas peças oferecidas estavam armazenadas de forma irregular, espalhadas em um barranco de terra. Mais uma ação hoje celebrada com órgãos do governo do estado do Rio de Janeiro, em que buscamos interditar 2 ferros velhos ilegais. Essa ação foi dada com dados de inteligência entre as polícias civil, militar e o Detran. Vale destacar que a Operação Desmonte tem o objetivo de combater a venda de peças automotivas de origem ilegal e garantir que os consumidores tenham acesso a produtos com procedência. Conforme os dados da operação, mesmo com as irregularidades, os donos dos ferros velhos não foram responsabilizados diretamente, mas o Detran afirma que o foco é regularizar o setor. Criada em agosto de 2023, a operação já realizou 71 ações em todo o estado e interditou 138 ferros velhos irregulares. Atualmente, o site do Detran contabiliza cerca de 67 mil peças etiquetadas e disponíveis para venda em estabelecimentos regularizados. E agora, voltando para Petrópolis, mas ainda nesse assunto de trânsito, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava teve o limite de carga ampliado após um novo laudo técnico. Com isso, o transporte público volta a utilizar a estrutura. Além disso, a concessionária Elovias, responsável pelo trecho, anunciou que vai antecipar a construção de uma nova ponte no local. A partir desta sexta-feira, dia 12, o limite de carga permitido na ponte do Arranha-Céu em Itaipava passa a ser de 16 toneladas. A ampliação foi autorizada após um novo laudo técnico elaborado por uma empresa especializada contratada pela concessionária da BR-040, a Elovias. Com essa mudança, o transporte público também está liberado para voltar a utilizar a estrutura. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, a retomada do tráfego de ônibus é essencial para a mobilidade na região. Ele explica que, com a restrição anterior, que limitava o peso a 4 toneladas, as linhas que seguem para o terminal de Itaipava precisavam fazer desvios, o que aumentava o tempo de viagem e os custos operacionais. As linhas 707 Fagundes, 713 Vila Rica e 722 Vila Rica Noturno, operadas pela Aviação Turp Transportes, serão diretamente beneficiadas e voltarão a utilizar a ponte no trajeto. Vale destacar que desde outubro, por causa de uma recomendação conjunta do MPF e do DENIT, os ônibus precisavam acessar a União Indústria pela estrada do Catubira. Paralelamente às análises técnicas da estrutura, a concessionária informou a CPTrans, ao DENIT, ao MPF e à NTT que irá construir uma nova ponte no local. A obra, prevista originalmente apenas para o 5º ano de concessão, será antecipada e iniciada já no 1º ano de operação da empresa. Os atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa voltaram a crescer. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, houve um aumento de aproximadamente 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem ocorrências envolvendo carros, motos e atropelamentos. Enquanto isso, uma mudança nacional no processo para tirar a carteira de habilitação promete reforçar a segurança viária em todo o país. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 1.212 atendimentos pelo SUS, contra 1.060 no mesmo período de 2024. Pelos convênios, foram 166 atendimentos, frente a 159 no ano passado. Só em novembro, foram 99 pacientes atendidos pelo SUS e 14 pelos convênios. Esse aumento reforça a preocupação com a segurança no trânsito, justamente no momento em que o governo federal anuncia mudanças no processo para obter a CNH. Atualmente, 54% dos condutores de motos não possuem CNH. O novo modelo deve ampliar o acesso, reduzir a informalidade no longo prazo, diminuir o número de acidentes e, consequentemente, o de atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa.
A nova proposta permite que o candidato estude gratuitamente a parte teórica pela internet, sem precisar se matricular na autoescola. O projeto também permite que as aulas práticas sejam feitas com instrutores autônomos ou nas autoescolas. Sendo assim, a mudança deve impactar diretamente a formação dos futuros motoristas e, segundo o governo federal, contribuir para a redução de acidentes ao longo dos próximos anos. Mas nas ruas, a população confirma a preocupação com o trânsito na cidade. Eu creio que o principal problema no trânsito de Petrópolis hoje é em questão das motos. E principalmente essas motos elétricas, que hoje eles estão trafegando sem capacete, trafegando pela direita, e você não ouve eles chegarem. Além disso, com a chegada do fim do ano, fica o alerta. Muitas pessoas estão com pressa e qualquer descuido no trânsito pode provocar acidentes. Principalmente agora, final de ano, que tem mais circulação de pessoas na cidade. Parece que o pessoal está tudo com muita pressa, todo mundo sem paciência. Eu acho que nessa época fica pior, sim. A gente realmente precisa tomar cuidado e redobrar a atenção nessas épocas do ano onde a cidade está mais movimentada. E agora, falando sobre manutenções, a Prefeitura de Petrópolis segue avançando nas obras de contenção e drenagem na comunidade do Contorno, no quilômetro 81 da BR-040. A intervenção atende a uma determinação judicial e busca garantir mais segurança aos moradores da área que sofrem com riscos de deslizamentos. As obras de contenção, estabilização de talude e microdrenagem realizadas pela Prefeitura na comunidade do Contorno, no quilômetro 81 da BR-040, seguem em andamento. Na quinta-feira, o secretário de Obras, Maurício Veiga, esteve no local para acompanhar os serviços e se reunir com representantes do Ministério Público Federal, da Escola da Comunidade e também moradores. Até o momento, já foram executados 2 serviços no trecho, uma parte da galeria pluvial próximo da entrada da comunidade, perto da rodovia e da área onde uma cratera se abriu em 2017, e o concreto projetado no talude, próximo da Escola Municipal Leonardo Boff, cujo primeiro trecho deve ser concluído nos próximos dias. A realização dessas 2 intervenções foi acordada junto com os moradores, com o objetivo de não afetar o andamento das aulas do colégio local. De acordo com o secretário de Obras, Maurício Veiga, a construção da nova galeria de águas pluviais, que vai da escola até a entrada da comunidade, será feita durante o período de férias escolares, para reduzir riscos e impactos à circulação de alunos e também de moradores. A obra na comunidade do Contorno atende uma demanda judicial a partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal. Além disso, entre os serviços programados estão a contenção feita com solo grampeado, com 2 tipos de revestimento, um feito de concreto e outro com uma geomanta que vai ajudar a controlar o processo de erosão, reduzindo o risco de deslizamento. Também serão construídas canaletas, valetas e descidas d'água em degraus, que vão conduzir a água de chuva até uma nova galeria pluvial, que terá cerca de 200 metros de extensão. O procurador da República também esteve no local na quinta-feira para verificar o andamento da obra, ao lado de moradores e representantes da Escola Municipal Leonardo Boff. Vale destacar que o secretário de Obras se comprometeu a fazer uma análise técnica sobre as demandas apresentadas, enquanto o procurador se colocou à disposição para colaborar na tentativa de vencer entraves burocráticos junto ao governo federal e à Caixa. E você vai ver no próximo bloco. 38º Batalhão de Polícia Militar apreende drogas envolvidos com tráfico em 3 rios. Homem é preso por adulteração de sinal identificador de uma moto em Nova Friburgo. Polícia Militar apreende 9 quilos de maconha em área de mato em Paraíba do Sul. Polícia Federal realiza operação apócrifo na região metropolitana e no sul do estado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita.
é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas, armas e munições e prenderam 4 pessoas durante atendimentos a 2 ocorrências nas regiões aqui da cidade da nossa região de cobertura. Olha só. No bairro Barros Franco, na rua Domingos Rabelo, policiais militares do 38º Batalhão apreenderam um adolescente de 17 anos foragido da justiça e detiveram 2 homens, de 47 e 28 anos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na noite desta quarta-feira. A operação foi realizada após equipes localizarem um menor, alvo de mandado expedido pela comarca de Três Rios. Com ele, foram apreendidas 9 gramas de cocaína, distribuídas em pinos pequenos e médios, além de 16 munições intactas calibre 9mm e um carregador de pistola. Todo o material foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde ficou retido para a perícia. O adolescente foi autuado por ato análogo ao tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito, permanecendo apreendido à disposição da Justiça. Um telefone celular e um powerbank foram devolvidos ao responsável legal, conforme determinação da polícia. No bairro Habitat Novo, na Rua 7, os policiais prenderam um homem de 22 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu enquanto a equipe verificava uma denúncia de um suspeito com diferentes tipos de entorpecentes prontos para venda. Durante a revista, os agentes apreenderam 14 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, uma bucha de maconha, um frasco de loló e R$12 em espécie. O caso foi apresentado na 108ª Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. Policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo, com apoio de policiais militares, prenderam em flagrante na terça-feira um homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O criminoso foi capturado no bairro Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo.
Quem traz mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Através de uma denúncia, os agentes conseguiram localizar um homem que estava em posse de uma motocicleta e esse mesmo veículo seria clonado. Durante a abordagem realizada no bairro Conselheiro Paulino, o documento da motocicleta apresentava como inexistente na base de dados. Diante disso, as equipes pesquisaram o número de identificação da placa do veículo e descobriram o verdadeiro proprietário. O proprietário confirmou estar com a motocicleta original e que fez um registro de ocorrência de clonagem da sua placa em Volta Redonda. O suspeito foi conduzido para a sede da delegacia, onde confessou ter conhecimento de que a moto era clonada. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, pelas suas informações. Olha só, continuando nesse assunto, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 9 quilos de maconha na quinta-feira em uma região de mata fechada no Morro do Cemitério, em Paraíba do Sul. A droga estava escondida em um bambuzal, próximo à residência de um homem de 29 anos, apontado pelas equipes como integrante do tráfico local. A ação foi realizada após denúncia de que o suspeito teria recebido uma carga de aproximadamente 20 quilos de maconha e ocultado parte do material em meio à vegetação. A área de difícil acesso e com risco de queda exigiu várias horas de buscas da equipe. Os policiais localizaram uma bolsa de viagem escondida entre o bambuzal, contendo 9 tabletes de maconha, cada um pesando cerca de 1 quilo. Segundo o levantamento realizado no local, o entorpecente tem valor estimado em R$ 55 mil. O material apreendido foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. O suspeito não foi localizado no momento da ação, mas segue identificado e será investigado no inquérito instaurado. Olha só, gente, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher foi encerrada na quarta-feira, dia 10, em Petrópolis, com uma palestra e uma ação de sensibilização. As atividades ocorreram no centro administrativo da Prefeitura e também no Hipershopping em Petrópolis, no Alto da Serra. O prefeito Ingo Rames destacou que, apesar do fim oficial da campanha, o trabalho de conscientização seguirá sendo intensificado ao longo dos próximos meses. Ao longo dos 21 dias, foram realizadas ações em diversos pontos aqui da cidade para reforçar a necessidade de denunciar casos de violência contra mulheres. Durante a palestra de encerramento, a policial civil Priscila Pinheiro apresentou dados nacionais e alertou para a gravidade do cenário atual. Olha só, gente. Temos um probleminha. E ainda falando aqui no assunto de ações policiais, na manhã de quinta-feira, a Polícia Federal realizou a Operação Apócrifo, com o objetivo de apurar um esquema de desvio de valores das contas da Justiça do Trabalho que seriam destinadas ao pagamento de alvarás judiciais. As investigações revelaram um esquema que habilitava terceiros que não faziam parte de processos e os colocava como beneficiários. Mais de 15 milhões de reais foram desviados. Na ação desta quinta-feira, os policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em residências de investigados. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Nova Iguaçu e Valença. As apurações revelaram um esquema que habilitava terceiros que não faziam parte dos processos judiciais e os colocava como beneficiários de valores a receber. Um servidor da Justiça do Trabalho, identificado como principal responsável pela execução da fraude, foi um dos alvos da operação. As investigações apontaram que os envolvidos desviaram cerca de 15 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2025. O inquérito policial foi instaurado com base em informações do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que identificou irregularidades no pagamento de alvarás judiciais, com possibilidade de participação de servidores próprios. O TRTRJ deu apoio às investigações, fornecendo informações e documentos necessários ao andamento dos trabalhos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informação. As apurações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver a seguir. Vendas no comércio voltam a ganhar fôlego e crescem 0,5% em outubro. Seu Nonô e Dona Verinha explicam a importância do esporte para a vida. O governo já devolveu quase 200 milhões de reais a aposentados do Rio de Janeiro por descontos associativos não autorizados. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Olha só, gente, nós vamos começar falando nesse bloco sobre um evento que será realizado aqui em Petrópolis, que é o Petrópolis do Bem, que inclusive vai encerrar a agenda do ano no bairro Carangola. O programa vai acontecer na Igreja do Divino Espírito Santo, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. A iniciativa da Prefeitura reúne secretarias municipais, entidades parceiras e voluntárias para oferecer serviços de forma mais acessível e facilitada para toda a população. O Petrópolis do Bem foi criado por lei como uma política pública permanente com foco na mobilização social. Já tem mais de 3.100 atendimentos realizados neste ano, depois de passar por Cascatinha, Independência, Mozela, Correias e também Quitandinha. Durante o Petrópolis do Bem,
os moradores vão encontrar serviços de aplicação de vacina contra gripe, Covid-19 e HPV, sendo necessário apresentar cartão de vacinação. Também serão oferecidos testes rápidos com foco no Dezembro Vermelho. Ainda será possível aproveitar a vacinação antirrábica. Para isso, cães devem estar com coleira e guia e gatos devem ser levados em caixa de transporte. Além dos diversos serviços, também terá apresentações artísticas e culturais, recreação infantil e corte de cabelo, entre outros serviços. Olha só, gente, agora falando sobre economia, o comércio brasileiro voltou a ganhar força em outubro. As vendas cresceram 0,5% na comparação com setembro e é o melhor resultado em 7 meses. 7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram alta, puxadas principalmente por equipamentos de informática e eletrodomésticos. De acordo com a pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE, as vendas no varejo cresceram 0,5% em outubro. É o melhor desempenho desde março deste ano, quando o setor havia avançado 0,7%. Na comparação com outubro do ano passado, o comércio registrou alta de 1,1%. Já no acumulado de 12 meses, o avanço é de 1,7%, o menor patamar desde dezembro de 2024. Esse resultado representa o primeiro crescimento efetivo após uma série de variações muito próximas de zero. Mesmo com a recuperação, o setor ainda está 0,5% abaixo do maior nível já registrado na série histórica, alcançado em março deste ano. Em relação ao período pré-pandemia, o comércio opera 9,6% acima do patamar de fevereiro de 2020. A partir de março, esse resultado foram resultados muito próximos de zero e foram resultados com um certo viés negativo. Então, esse 0,5 de outubro rompe aí esse padrão, que era um padrão de variações pequenas com uma certa tendência negativa. 7 dos 8 segmentos pesquisados tiveram desempenho positivo de setembro para outubro. As maiores altas vieram de equipamentos e material de escritório, informática e comunicação, com 3,2%, seguidos de combustíveis, móveis e eletrodomésticos e papelaria. E a única dessas 8, a única que caiu foi tecidos, vestuário e calçados, mas principalmente pela parte de vestuário, de roupas, produtos de moda e acessórios. O IBGE destaca ainda que no varejo ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, materiais de construção e atacado de alimentos e bebidas, o crescimento foi ainda maior, 1,1% de setembro para outubro. O resultado foi impulsionado pelo setor automotivo e pelo atacado especializado. O varejo ampliado, ele tem 11 atividades na sua composição do indicador. Dessas 11 atividades, 8 são essas que estão no varejo e mais 3. E dessas 3, 2 delas tiveram um destaque para um crescimento um pouco maior do varejo ampliado. Com a melhora no desempenho e a inflação mais baixa, a expectativa é de que o comércio encerre o ano em estabilidade, apesar da Selic ainda em 15% ao ano. O IBGE reforça que o crédito à pessoa física tem sustentado as compras e contribuído para evitar uma desaceleração maior no varejo. E a prática das atividades físicas vem se tornando algo cada vez mais habitual entre as pessoas que buscam ter uma boa condição de saúde por todo o mundo. Pesquisas apontam, inclusive, que a prática dessas atividades podem aumentar a expectativa de vida do indivíduo. Aqui em Petrópolis, o icônico casal de idosos, Verinha e Nonô, são um exemplo da importância da prática de exercícios para uma boa condição de saúde. Seu Nonô tem 90 anos de idade e é reconhecido em Petrópolis e até mesmo fora da cidade pela sua participação em maratonas e corridas. O esporte entrou na vida de Nonô cedo, na época em que ele morava em Duque de Caxias. De 12 anos de idade até 27 anos, eu joguei futebol. Eu gostava muito de jogar futebol, né? E quando foi um dia, rapaz, eu fui convidado para vir a Petrópolis jogar num time de bairro.
Foi por meio desse time que ele conheceu a Dona Verinha, mulher com quem casou e está junto há 63 anos. A minha baronesa, a Verinha, ela era sobrinha de um dos diretores do time. E no casamento do goleiro do time, eu tirei ela para dançar na festinha. Eu estou dançando até hoje com ela. Nonô conta que depois do casamento, ele parou de praticar futebol para poder dar mais atenção à família. E foi nesse período em que ele entrou no mundo das corridas. A corrida de rua, ela é independente. Você corre o dia que você quer. Você só precisa de você e de um par de tênis para você correr. Estudos apontam que a prática de exercícios físicos é extremamente benéfica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atividade física tem benefícios significativos para o coração, corpo e a mente, contribuindo para a prevenção e tratamento de doenças como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Eu venho de uma família com problema de pressão alta e eu, até hoje, aos 79 anos, eu não tenho nada... Não tomo remédio para nada, não faço uso de remédio. Minha pressão é 12/8, é enguiçada em 12/8. Então, eu acho isso muito importante. A OMS aponta que a falta de atividades tem sido identificada como um dos principais fatores para a mortalidade de pessoas no mundo e aumenta cada dia mais. Vale destacar que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas por ano se a população mundial fosse mais ativa. Por isso, é tão importante que mais pessoas sigam o exemplo do seu Nonô e da Dona Verinha. Eu sempre digo, a minha filosofia é a seguinte: diminuir a distância, diminuir a velocidade, mas parar o mais tarde possível. Gente, olha, siga o exemplo aí do seu Nonô e Dona Verinha, comece a fazer uma atividade física para ajudar também na sua saúde. Olha, mais de 282 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro já receberam ressarcimento do INSS por descontos indevidos com valores corrigidos pelo IPCA depositados diretamente na conta do benefício. O governo do Brasil já devolveu mais de 197 milhões de reais para aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro em razão de descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS, totalizando 282.564 pessoas ressarcidas no estado. Nacionalmente, o acordo de ressarcimento atingiu a marca de 2 bilhões e 740 milhões de reais, pagos a 4 milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação, sem necessidade de ação judicial. O prazo para aderir ao acordo permanece aberto. Vale destacar que o procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. Além disso, podem aderir ao acordo beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis, quem recebeu resposta irregular da entidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos, quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025 e beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores. E, nesses casos, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo. O procedimento começa pela contestação do desconto indevido, que pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios até o dia 14 de fevereiro de 2026. Após a contestação, a entidade tem até 15 dias úteis para responder. E se não houver resposta dentro desse prazo, o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo. Nessa nova etapa, o INSS também está liberando a adesão para beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades. A adesão é feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios e, nesse caso, não é possível aderir pela Central 135. No aplicativo Meu INSS, o segurado deve acessar com CPF e senha, ir em Consultar Pedidos, cumprir exigência, rolar até o último comentário, selecionar Sim e em Aceito Receber. A contestação dos descontos indevidos
pode ser feita até dia 14 de fevereiro de 2026 e mesmo após essa data, a adesão ao acordo continuará disponível para quem tiver o direito. O INSS alerta para golpes. Ele não envia links, SMS ou mensagens solicitando dados, não cobra taxas nem utiliza intermediários e toda a comunicação é feita exclusivamente pelos canais oficiais. O aplicativo Meu INSS, site gov.br/INSS, a Central 135 e a Agência dos Correios. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira mais um pagamento do Bolsa Família e também do Auxílio Gás. Beneficiários com NIS de Final 3 recebem os valores antecipados de dezembro por causa das festas de fim de ano. O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas com os adicionais, o benefício médio chega a R$ 691,37. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa alcança 18.700.000 famílias neste mês, totalizando R$ 12.740.000 em repasses. O pagamento foi antecipado em cerca de 10 dias por conta das festas de fim de ano. Os beneficiários podem consultar os valores e datas pelo aplicativo Caixa Tem. O programa também mantém 3 adicionais: R$ 50,00 para gestantes e nutrizes, R$ 50,00 por filho de 7 a 18 anos, R$ 150,00 por criança de até 6 anos, além do benefício variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50,00 para mães de bebês de até 6 meses. O Ministério também informou que 2.330.000 famílias estão na regra de proteção, que permite manter 50% do valor do Bolsa Família por até um ano para quem conseguir emprego com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Também nesta sexta-feira, beneficiários do Auxílio Gás com NIS Final 3 receberam um valor de R$ 110,00 pago a cada 2 meses. O programa atende 4.400.000 famílias, cobrindo 100% do preço médio do botijão de 13 quilos. Tem direito ao benefício famílias do CadÚnico com pelo menos um integrante que receba o BPC. A lei garante prioridade ainda para mulheres, chefes de família e vítimas de violência doméstica. Vale destacar que o Auxílio Gás será gradualmente substituído pelo novo programa Gás do Povo, que prevê a retirada do botijão diretamente em revendedoras credenciadas. A meta é triplicar o número de beneficiados, chegando a 15 milhões de famílias. Em novembro, a iniciativa começou a ser distribuída a 1 milhão de famílias em 10 capitais do país. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades, Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios.
Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e vamos agora para a Agenda Cultural, com as principais dicas de programação para este fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, o Espaço Shiva está encerrando o ano com uma programação especial. E neste sábado, a última edição da tradicional Feira de Shiva chega com práticas de bem-estar, vivências e oficinas criativas. As atividades serão realizadas ao longo de todo o dia, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E além disso, a feira também recebe produtores e artesãos locais, fortalecendo assim a economia criativa. Tudo isso com acesso livre e contribuição voluntária na sede do espaço, que fica localizado na Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Agora, ainda em Petrópolis, a Feira Deguste continua até o dia 21 de dezembro com a edição do Natal Cervejeiro. Portanto, a Praça da Águia é um ótimo lugar para celebrar as festas de fim de ano com amigos, curtir o clima natalino com shows ao vivo e saborear o melhor da gastronomia e da cerveja artesanal de Petrópolis. Já em Teresópolis, é a vez da última Feira do Rolo do ano, que acontece neste domingo, das 9 às 2 horas da tarde, na arquibancada do
anfiteatro na Casa de Cultura. E para quem não sabe, a Feira do Rolo é um ponto de encontro mensal, onde acontecem trocas e bons negócios. Para participar, basta apenas levar o que quiser para negociar, algo para forrar o chão e fazer seus rolos. Vale lembrar que todas as negociações realizadas no local são por conta e risco dos participantes. Portanto, tome as precauções que considerar necessárias e aproveite. Agora, indo para Nova Friburgo, a programação oficial do Encanto de Natal 2025 já começou. Cada dia será uma nova oportunidade para viver momentos cheios de encanto, música e luz. Nesse final de semana não será diferente. E a partir das 8 horas da noite desse sábado, será possível acompanhar o desfile Um Encanto de Natal. E é claro que você aí do outro lado é um dos convidados mais que especiais. E voltando para Petrópolis, o concerto da orquestra Teatro Imperial apresenta o espetáculo de balé infantil inspirado no clássico Quebra-Nozes, em Itaipava, neste sábado no Shopping Vilarejo. Em sintonia com o clima natalino, o espetáculo busca despertar o encantamento das crianças e das famílias. A história do Quebra-Nozes sempre emociona e traz esse universo para as pequenas bailarinas, como uma forma de celebrar o Natal com poesia, imaginação e muita beleza. Ainda em Petrópolis, a programação do Cinemax Bauhaus Exclusive apresenta uma série de estreias e sessões especiais que movimentam a agenda cultural da cidade. O cinema exibe lançamentos inéditos, clássicos celebrando datas marcantes e ainda mantém obras que seguem em cartaz devido à boa procura, oferecendo opções variadas para o público, como Jesus, a Luz do Mundo, Orgulho e Preconceito, O Iluminado e Harry Potter e o Cálice de Fogo. E para finalizar a nossa agenda cultural, o Teatro Imperial recebe o show Fascinante Natal, na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. Às 8 horas da noite, o espetáculo celebra a magia do Natal nas vozes de algumas das principais estrelas do teatro musical brasileiro. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 40. Portanto, fica o convite para se emocionar com as mais belas canções natalinas de todos os tempos. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, muita dica boa aí para o fim de semana, mas claro, antes de se programar, precisamos saber a previsão do tempo. Então vamos a ela! Gente, a Evelyn acabou de trazer pra gente dicas de programação e agora ela volta aqui para falar como é que fica o clima e também a temperatura para este fim de semana aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Olha, fiquei sabendo que vem chuva por aí fim de semana. É isso mesmo? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo. E para começar, como de costume, por Nova Friburgo, o sábado será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. O domingo já será com sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde, e à noite podendo ocorrer temporal. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite, com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Já o domingo será de sol e muitas nuvens de manhã, com chuva forte à tarde. À noite, com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. O fim de semana aqui em Petrópolis será parecido. A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens, passando para nublado com chuva pela manhã. À tarde,
à tarde e à noite com temporal. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. O domingo também será de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite ocorre temporal e as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também ocorre temporal. Os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. O domingo será parecido, com sol e muitas nuvens, nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite com temporal. Os termômetros variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo do fim de semana, em Três Rios também terá o fim de semana chuvoso. A previsão para sábado é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite pode ocorrer temporal e as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. Já o domingo será de sol com muitas nuvens de manhã, com chuva forte à tarde e à noite. E os termômetros variam entre mínima de 23 e máxima de 30 graus. Então, como você disse, Mariana, vem chuva por aí. Pois é, Evelyn, eu falei aqui com você ontem que a previsão do fim de semana é a previsão mais aguardada pelos nossos telespectadores, principalmente por causa das dicas de programação que você trouxe agora há pouco na agenda cultural. A gente viu que não muda muito, né, durante essa semana, principalmente agora. Só a única coisa que mudou, na real, foi a temperatura mínima, que aumentou um pouco. Ontem a gente até comentou que estava ali na casa dos 15, 16 graus, que não é muito comum, mas agora voltou a mínima para os 20 graus, então agora estabilizou de novo e a gente está quase chegando no verão, então a tendência é continuar com sol e chuva e calor. Mas, Evelyn, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como amanhã é sábado, teremos um resumo com as principais notícias desta semana. Além disso, segunda-feira, Rafa Cordeiro está de volta. Um bom fim de semana e até breve!